Sexo antes e fora do casamento é pecado? Quero discutir com vocês 5 tópicos que eu acho muito importante, que me ajudou muito na minha caminhada com Deus. Primeiro, o sexo é pecado antes e fora do casamento? Segundo, como conseguir manter uma vida de santidade na fase de solteira? Terceiro, o livro O Poder do Ímã. Vou ler para você algumas frases que me ajudou bastante nessa época. Quarto, o que diz a Bíblia sobre isso? E quinto, como quebrar alianças sexuais feitas anteriormente. Então, primeiro, eu fiz aqui uma notinha para eu não esquecer nada. Primeiro, eu quero falar o quê? Que o sexo antes do casamento, ele é pecado. Porque quando temos união sexual, fazemos pacto de sangue. Temos aliança de sangue com outra pessoa. Se a mulher tem sexo com vários homens, o homem sendo o cabeça e ela o corpo, então é a mulher com um corpo e várias cabeças. No mundo espiritual, essa mulher é totalmente deformada. No caso do homem, ele sendo o cabeça e tendo relação sexual com várias mulheres, ele é uma cabeça com vários corpos. Então, no mundo espiritual, ele é um homem totalmente deformado. O que diz o livro O Poder do Ímã? Eu li alguns trechos que me ajudou bastante nessa época. O ímã é uma parte do plano de Deus. Ele planejou que um homem se relacionasse sexualmente com sua esposa, estabelecesse uma aliança de sangue e ofertasse as primícias de sua renda a ele. O pai deseja que marido e esposa unam-se ao fazer amor, para se lembrarem e glorificarem aquela aliança. Primeiro de tudo, você deve compreender que quando tem uma relação sexual, você entra em uma aliança de carne com o parceiro. Você lhe deu o direito de se tornar uma só carne com você. Devemos ter apenas uma aliança com Deus. Ter ligação com outro Deus traz confusão e abre a porta para toda obra maligna na vida. O mesmo princípio atua se você entra em mais de uma aliança sexual. Marcos 10:8 diz: e serão os dois uma só carne, e assim já não serão dois, mas uma só carne. Eu estava ouvindo um testemunho de uma pessoa que tinha entregado a vida dela para o mal. Ela fez pacto com o mal e ela vivia a vida dela para ele. Ele era o Deus dela. E quando ela entrou no processo de libertação, se afastou dele e entregou a vida para Jesus, né? Então, hoje aconteceu muito dela, ela fala assim, olha, quando há essa relação sexual fora do casamento, fora da proteção de Deus, o que acontece? A troca de demônios. Porque quando você vai dormir com alguém, quando você tem sexo com uma pessoa, você não conhece o passado dela, você não sabe a bagagem que ela está trazendo. E muitas vezes aquela pessoa já está vindo com muitos demônios, e você dorme com ela, tem relação sexual com ela, o que acontece? Os demônios dessa pessoa passam para você. Então, gente, isso aqui é uma coisa muito séria. E quanto mais você vai tendo com pessoas, relação sexual, mais você vai estar sendo amarrado no mundo espiritual pelo espírito imundo, pelo espírito maligno. Como eu consegui vencer tendo tanta liberdade e tanta oportunidade de conseguir manter a santidade sexual? Eu tinha sempre na minha mente esse livro que eu li nessa época e também a palavra de Deus em Coríntios 6. Eu quero ler também com vocês 6, 15 e 20, que diz assim, olha, vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vós? Que eles foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua esposa e da mesma forma a mulher para com o seu marido. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupa-se com as coisas do Senhor para serem santas no corpo e no espírito, mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo em como agradar seu marido. Estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para lhes impor restrições, mas para que vocês possam viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. Com isso, não
peca. Casem-se. Então, essa é o que a palavra de Deus fala sobre a pureza ou a impureza sexual. Então, eu sempre tive isso na minha mente quando eu estava, né, nessa fase. E isso me ajudava bastante. E também, olha, uma coisa é, se eu não conheço algo, eu não sei como que é. Imagina uma criança que veio para o mundo, nunca experimentou açúcar. Ela não sabe o gosto do açúcar, mas quando coloca açúcar na boca dela, ela sabe o gosto, ela sempre vai querer mais. E assim também é a nossa pureza sexual, gente. Se você não conhece aquilo, se você nunca fez, não é difícil se manter. Por quê? Porque você não conhece. Pode imaginar que é bom, pode imaginar que é prazeroso, mas você não conhece. Sabe? E quando você se guarda para o teu casamento, você vai desfrutar de muitas bênçãos do céu. E eu falei também, né, como quebrar o pacto de sangue. O livro O Poder do Ímã, ele tem uma oração que eu achei muito legal e eu quero fazer com vocês também. Se você é uma pessoa que teve relação sexual fora do casamento e não tinha esse entendimento, era na época da ignorância, né? Deus não leva em conta a época da nossa ignorância, mas agora você sabe. Você pode quebrar todas as alianças feitas antes do seu casamento com outras pessoas. Fala aqui, olha. Usando o precioso nome de Jesus, podemos exercer autoridade sobre todas as alianças anteriores e destruí-las, removendo-as de nós, penetrando até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, liberando o nosso controle sobre os parceiros de alianças anteriores e o controle deles sobre nós. Se você nunca se tiver casado, ou se esse foi o seu segundo, terceiro ou 10º casamento, você deve destruir as alianças anteriores. Cada pessoa com a qual você teve relação sexual tornou-se uma carne com você. Se quiser destruir uma aliança prévia, repita a seguinte oração em voz alta, bem como em seu coração. Pai, no nome de Jesus, eu me separo de toda a pessoa com a qual entrei em aliança pela relação sexual. Eu destruo os seus direitos de aliança sobre mim no nome de Jesus. Destruo o meu direito de aliança sobre ela no nome de Jesus. Perdoa a mim, Pai, por ter me comprometido com toda e qualquer aliança. Perdoa a mim por ter entrado em pecado sexual e ter contaminado as primícias da minha oferta que eram para serem tuas. Eu te agradeço e te dou louvor e glória por ter sido perdoado e por eu estar agora livre de ser uma só carne com alguém, a não ser meu marido ou esposa, escolhido no teu tempo perfeito. Eu recebo a minha libertação e toda a culpa e condenação por causa das alianças. Eu me separo do passado e caminho para os teus braços amorosos e misericordiosos, tendo restaurado a minha virgindade diante de ti. No nome de Jesus. Amém. Que tal você nascer de novo e libertar-se da fornicação e do adultério? Você está perdoado, mas a menos que destrua as alianças, usando o nome de Jesus, você ainda é uma só carne com cada pessoa nas relações sexuais mantidas. Vamos discutir a diferença entre pecado e aliança. Pecado, afastamento voluntário de um agente moral com relação a um hábito prescrito pela sociedade, ou por lei, ou por comando divino. Transgressão, ato voluntário de desobediência. Aliança, consentimento ou acordo mútuo entre duas ou mais pessoas para fazer ou para realizar algum ato ou coisa, contrato ou arranjo. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará, porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará. Está escrito em Gálatas 6, 7 e 8. Então é isso, gente, que eu quero trazer para vocês a consciência da pureza sexual. Tem muita gente sofrendo em outras áreas da vida, mas sem entender que porque tem alianças de sangue que fez antes, né, que fez no passado, essas alianças têm efeito hoje ainda na vida dessas pessoas. Elas vivem uma vida de fracasso, uma vida de derrota, uma vida sem prosperidade, porque ela está amarrada no mundo espiritual. Então, assim, temos a consciência de que Deus se interessa pelo teu corpo, Deus se interessa pela tua vida sexual, Deus se interessa pela tua virgindade, Deus
ama quando nós, por amor a Ele, por obediência a Ele, guardamos esse momento para oferecer a Ele as nossas primícias na noite de núpcias, depois do nosso casamento, com a bênção de Deus sobre nós. Se esse vídeo foi de importância para você, se te ajudou de alguma maneira, te peço que você compartilhe, porque tem pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Eu lembro quando eu estava estudando aqui, eu conversando com a menina sobre isso, ela falou bem assim, olha, se eu soubesse que eu não tinha que fazer relação sexual com o meu namorado, eu não teria feito, mas eu só soube disso depois que tinha feito. Então tem muita gente que faz porque não sabe, e pior ainda, não sabe que vai ter uma consequência muito grave no futuro com esse ato. Então Deus te abençoe grandemente, eu oro pela sua vida, eu oro que o Senhor abre teus olhos e que Ele venha quebrar todas as alianças que você tenha feito. Se você não tenha feito, glória a Deus por isso, mas você com certeza conhece pessoas que fizeram, né? Porque hoje a liberdade é muito grande para a gente ser o que a gente quiser ser, para a gente fazer o que quiser fazer, né? A liberdade que vivemos hoje, mas não tendo o entendimento que essa liberdade vai nos custar um preço muito alto, porque é desobediência total a palavra de Deus, e aquilo que nós semeamos, nós também vamos colher. Isso é a lei da semeadura, e isso realmente é algo que vai acontecer. Então, Deus te abençoe grandiosamente, e até a próxima vez, se Deus nos conceder. Um grande abraço, tchau, tchau.